Aleluia. Nós estávamos aqui ontem em uma vigília e eu creio muito em cada momento de transição, onde nós estamos, quando vai iniciar um novo dia, quando vai iniciar uma nova semana, quando vai iniciar um novo mês, e que o Senhor, Ele está presente ali, as primícias, é o tempo que nós dedicamos. Decida ser intencional em todas as transições para você viver algo novo, porque eu creio que nesses dias Deus tem algo novo para quem renovou sua mente, para quem está desejando a sua presença, para quem tem fome, para quem tem sede, para quem quer mais, amém? Para quem quer mais, eu quero mais dessa presença, então eu me submeto mais à vontade do Senhor, eu tenho procurado renunciar mais, eu tenho procurado pedir para o Espírito Santo me mostrar o que precisa ser arrancado, o que precisa ser removido, obrigado Beth, para eu estar mais diante dele com um coração puro, com um coração sincero, com uma vontade, irmão. Charles Spurgeon, ele dizia lá atrás, como é difícil manter os cristãos acordados num mundo encantado, num mundo cheio de distrações. Então, esse é um tempo que nós pegamos o nosso celular e sem perceber, já vai 1 hora, 2 horas. Nós vamos assistir uma série, quando vemos, já passou um dia, já escureceu, e já está na hora de levantar novamente, enfim. Então o Senhor, Ele está nos chamando para otimizar o nosso tempo, estabelecendo as prioridades corretas. E Ele precisa ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas, senão Ele não ocupa mais lugar nenhum. Então essa é o momento que eu estou sendo intencional na minha busca, para ter mais de Deus, para conhecê-lo mais, amém? Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Miqueias, capítulo 6, verso 8, Miqueias é um livro bem fácil de achar, está entre Gênesis e Apocalipse, mas centralizado entre os profetas menores, né? Então, um pouquinho antes aí de Naum, de Zacarias, de Malaquias. Miqueias capítulo 6, verso 8. Aqui é uma chave, é uma palavra que, se você entender, ela pode mudar a sua vida. Ela pode te arrancar de um lugar escuro e te trazer para a luz. Ela pode fazer você se livrar de anos que estão por vir de sofrimento. Então vale a pena você ouvir com atenção e perceber onde o Senhor vai falar com você. Miqueias 6, verso 8, diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, quer dizer a mesma coisa, mas de uma forma mais fácil de entender. Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Feche teus olhos, olhe por mim nesse momento. Senhor, nos cubra com o teu santo óleo, Senhor, que a tua presença possa fluir neste momento, através da tua palavra, trazendo luz, trazendo vida, trazendo cura, libertação. Nós precisamos ser direcionados, alimentados, ó Deus, sustentados por essa palavra, em nome de Jesus. Esse é um texto, é um versículo que traz um resumo de muitos outros versículos, capítulos e até livros. O Senhor, Ele está dizendo aqui para o seu povo o que Ele requer de nós. O que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de você, o que o Senhor, Ele espera de mim e de você. Você já se perguntou? E aqui está bem claro, que pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com Ele. Meu irmão, não é viver de sacrifícios, de holocaustos, viver barganhando com Deus,
Mas se você entender aqui o que Ele requer de você, sua vida vai ser outra. Saber, irmão, qual é o remédio para tomar, para aplicar quando eu estou doente, não necessariamente vai te curar. Somente você saber qual remédio é bom, qual remédio que vai curar, não vai aplicar, não vai resolver o seu problema. Você precisa aplicar, você precisa ingerir. Quantas pessoas, eu conheço alguns amigos que morrem de medo de tomar uma injeção, uma intramuscular, uma benzetacil, e eles iam doentes, ruim para o hospital. Só que aí pegava a receita, quando via lá benzetacil, ele tentava dar um jeito de burlar e correr e sair, e sai fora, falava assim, não, eu não vou tomar isso, eu não vou tomar de jeito nenhum. Fala assim, não é o meu caso. Espera. Entende? Você saber qual é o remédio que você precisa, obrigado, não necessariamente vai resolver o seu problema. Você precisa ingerir, você precisa permitir que ele entre dentro de você e promova aquilo que ele promete. Então, meu irmão, eu não sei você, mas eu nunca vi remédio muito bom curar rápido, trazer uma cura quase que instantânea. Na nossa época aí, na minha época, tinha o metiolate. É da época de muita gente aí, que eu sei. Que só de você ver ele, você já se sentia curado. Você poderia estar todo ralado de estar correndo no asfalto, mas era só da mãe falar assim, não, eu vou passar um remédio aqui. Você já, não mãe, não, já estou bem, não está doendo mais, acabou. Mas o que eu quero dizer é que aqueles remédios que são... Hoje é uma eternidade, né? Às vezes rala aqui, passa iodo, passam outras coisas e não sara tão rapidamente quanto o metiolate sarava, restaurava a pele, enfim. Eu fiquei muito ruim no começo do ano e algumas semanas atrás também, com 2 enfermidades diferentes. E eu não sou muito fã de tomar remédio. Não gosto de ir no hospital, embora tenha estudado enfermagem, mas para ser atendido como um paciente. E minha mãe cresceu na roça, ela tem alguns conhecimentos específicos. Ela falou, olha, eu vou fazer esse chá para você, e você vai melhorar. Meu irmão, eu tinha passado, embora eu não gostasse de remédio, eu tinha passado uma semana com alguns amigos e eles tinham me dado um remédio para eu tomar, e eu tomei o remédio inteiro e não tinha melhorado. E eu falei, eu vou tomar esse chá, e é ruim. Mas no outro dia eu já estava melhor. E algumas semanas atrás eu estava preocupado. E eu falei, meu Deus, eu estou sem convênio, eu estou sentindo muita dor. E eu acho que... E eu passei numa consulta lá naqueles cartãozinhos de consulta. E o doutor falou, olha, passa isso aqui, se não resolver, você vai precisar fazer uma cirurgia. E eu morro de medo, irmão. E eu falava para minha mãe, falei, mãe, estou com dor. E minha mãe falou assim, ó, vou fazer um chá para você. Já era um outro chá. Falei, bom, já tentei passar a pomada, não resolveu, só não quero fazer cirurgia. E eu amanheci melhor, tomei um chá ruim. Tomei, e continuo tomando, porque eu quero continuar bem. Mas trouxe um efeito bom para mim. Então, nem sempre aquilo que você acha que é bom para você é aquilo que você precisa. Muitas vezes aquilo que vai promover cura para eu e para você é algo difícil de ingerir. Eu tomava naquela talagada assim, para não pegar na língua, para não sentir o gosto, tentava ingerir direto. Mas muitas coisas que estão escritas aqui, meu irmão, é muito difícil de digerir, é muito difícil de engolir, é muito difícil eu permitir que acesse certos lugares.
mas eu tenho certeza que vai promover uma cura sobre a sua vida, que vai te tirar de um lugar escuro, de um lugar de lamento, de um lugar de dor, de um lugar de escravidão, de um lugar de prisão, para te trazer a liberdade que o Senhor Ele quer que você esteja, neste lugar de liberdade, para manifestar o seu reino, a sua justiça. Então, meu irmão, o que o reino precisa nesses dias é de pessoas saradas, pessoas curadas. Sabe o que pessoas curadas fazem, Beth? Pessoas curadas curam pessoas. E pessoas feridas ferem pessoas. E muitas vezes sangram em quem não os feriu. Machucam quem não os machucou, porque está ferido. E vai liberar palavras e sentenças em quem nunca os feriu, em quem nunca os machucou. Então, meu irmão, decida hoje ser um homem, uma mulher curada, liberta, para viver aquilo que o Senhor Ele quer entregar para você. Já tá liberado. Você precisa soltar algumas bagagens, alguns lixos que vieram lá do passado, para apegar o novo de Deus. Então, o Senhor Ele tem nos chamado para viver nessa nova estação. E para cada estação é uma nova roupa, é uma nova veste. Seja uma pessoa que cura as feridas dos outros e que não as causa. E eu pergunto para você, quem é você? Você é aquele que cura ou aquele que causa a ferida? Você é aquele que sara ou aquele que destrói? Os ciclos, eles se repetem até que a lição ela seja aprendida, irmão. Tudo aquilo que não se cura vai se repetindo. Nos relacionamentos, nas mesas, nos trabalhos. Então eu preciso identificar o câncer que está na minha vida, que me impede de viver o que eu preciso viver. A liberdade que há através do Espírito para eu viver. E eu estava orando nesses dias, porque eu falando, Senhor, me ensina a amar. Me ensina a amar como eu sou amado. Me ensina a ter uma compreensão melhor de como eu sou amado por Ti. Abra os meus olhos, que eu não perca esse entendimento que eu sou amado, que Cristo Ele veio obedecendo ao Pai, se entregando por mim. Através de um versículo que nós tanto conhecemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu falando, Senhor, me ensina a amar como eu tenho recebido amor. Me ensina a perdoar como eu tenho sido perdoado. Me ensina a exercer misericórdia como eu tenho recebido misericórdia. Me ensina, Senhor, a libertar os cativos como eu tenho sido liberto. Me ensina, Senhor, a curar os abatidos, os oprimidos, assim como eu tenho sido curado. Eu só não acredito na transformação de alguém quando eu ainda não fui transformado, porque o maior milagre, irmão, é você. O maior milagre é você. Oséias, capítulo 6, verso 6. O Senhor, Ele está falando com o seu povo. E Ele disse assim, olha, eu quero que demonstrem amor ou misericórdia, na maioria das traduções, e não que ofereçam sacrifícios. Eu quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Holocausto era aquele sacrifício que precisava ser queimado. O Senhor, Ele quer que você o conheça muito mais do que ofereça qualquer outra coisa para Ele, qualquer sacrifício. O Senhor, Ele quer que você, que eu venhamos demonstrar misericórdia e não viver uma vida de sacrifício. Misericórdia, 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 misericórdia. E aqui eu quero caminhar com você no texto de Mateus, capítulo 9, verso do 9 ao 13. Mateus, capítulo 9, verso do 9 ao 13. Diz assim, que enquanto Jesus caminhava, ele viu um homem chamado
Mateus sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Até aí. Cobrador de impostos ou publicano era a mesma pessoa, era a mesma profissão. E era aquele judeu que cobrava imposto para o governo romano, para um governo que estava ali regindo aquela região, dominando aquele povo. E esses judeus, no caso de Mateus, eles eram desprezados, irmão, por trabalhar para um dominador estrangeiro e por ser geralmente desonesto. Então essas pessoas trabalhavam para um governo estrangeiro e ainda eram desonestos com o seu próprio povo. Tanto que João Batista, quando ele estava lá batizando alguns cobradores de impostos, lá em Lucas capítulo 3, verso 12, disse para eles, para João Batista: olha, mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: olha, não cobrem impostos além daquilo que é exigido. Então eles agiam com desonestidade contra o seu próprio povo, e por isso eles eram de fato desprezados. Fácil de falar, né? Mas contextualizando, é difícil, né? Alguém que pertence ao nosso povo e está trabalhando para um governo estrangeiro e vai cobrar além do que é permitido, vai agindo com desonestidade. Dando continuidade lá em Mateus 9, mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e os seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Ah, irmão, fariseu era aquele camarada religioso, separado ou separatista. Eles eram membros de um dos principais grupos religiosos dos judeus, e eles seguiam rigorosamente a lei de Moisés. E eles nesse momento estavam criticando, ou melhor, questionando aos discípulos por que Jesus comia com os cobradores de impostos e os pecadores. E Jesus, irmão, ele, ouvindo o que aqueles camaradas disseram, falou: olha, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. E ele vai lá para Oséias 6,6, no texto que nós lemos: quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. O que o Senhor quer de fato, irmão, não é sacrifícios, é misericórdia. Misericórdia. Quando você vê alguém caindo, qual parte do corpo você move primeiro? A língua ou a mão para levantar? Ou a língua para criticar? Nós aprendemos ao longo dessa caminhada, onde o Espírito Santo ele nos pega, irmão. Essa palavra ela vem como uma espada nos rasgando por inteiro. E nós aprendemos nesses dias nos quais nós estamos caminhando para uma maturidade, para um crescimento, para uma evolução espiritual. Nós temos entendido que falar em línguas é um dom, só que segurar a língua é um fruto. E irmão, no momento que eu mais quero falar, esse é um momento propício para eu me calar, porque é bem provável que saiam palavras desagregadoras, palavras ofensivas, palavras que não vão ser bênçãos para os receptores. Então eu preciso entender que aquilo que vai me contaminar, não vai contaminar outra pessoa que você está ofendendo, que está sendo agredida por palavras, vai me contaminar. É o que sai de mim, porque vem do coração. E esse é o momento, irmão, que nós estamos vivendo, que é estranho, porque o WhatsApp, as redes fizeram com que nós encontrássemos pessoas que nós não víamos há anos. E aí, ao mesmo tempo que nós nos alegramos por encontrar algumas pessoas,
Outras pessoas que estavam totalmente perto agora se tornaram distantes. Porque ao invés de juntar, expeliu. Ao invés de trazer para a mesa. E você se lembra, irmão, como que era as reuniões familiares de antigamente? Era uma bênção, irmão, era uma bênção. Não eram todos ricos, não eram todos que podiam, mas cada um vinha na sua medida e traziam um feijão, outro a carne, o outro frango, o outro a maionese, o outro a salada, o outro o refrigerante, e aquela mesa farta. Esses dias eu fui ministrar num convívio lá em Mauá, e eu gostei daquela mesa que tem um giro no meio. Aí a gente sentou na mesa e é maravilhoso aquilo, irmão. Que aí você coloca as coisas tudo lá na mesa e aquilo lá vai girando. Aí chega, passa a torta por você, aí passa o bolo, aí passa o pão, passa o refrigerante, passa a água, e aquilo ali vai girando. Mas uma mesa como essa familiar era aquela comunhão para... Oh, me passa aí, me dá o sorvete, eu quero desse, eu quero... E muitos valores se perderam, porque ao invés de nós entendermos o que é misericórdia, nós aprendemos a nos irar, a deixar raiva, a criar dores, ressentimentos, a criar mágoas por nada, por qualquer coisa. Hoje as pessoas estão ofendidas por qualquer motivo. As pessoas logo se ofendem, logo querem parar, logo não quero falar. Te bloqueei, está bloqueado. Já não quero mais ver status, não quero mais ver nada, está bloqueado. E o Senhor, Ele nos chama para amar a misericórdia. Misericórdia, irmão, é a virtude pela qual o cristão é bondoso. E a expressão misericórdia, ela tem origem latina e é formada por duas palavras, misere, de miséria, e compaixão. Ou melhor, significa ter compaixão, e cordis, que é coração. Ou seja, ter compaixão do coração significa você ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. Aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. E, meu irmão, se você quer fazer parte do time, do exército, dos filhos de Deus, dos filhos maduros, você precisa aprender que você será ofendido, você será rejeitado, você será perseguido, você será mal compreendido. É isso. Mas o que vem de lá, irmão, não diz respeito a outra pessoa. Agora o que sai daqui é o que diz respeito a mim, aquilo que o Senhor Ele tem colocado. Então o Senhor Ele tem uma nova medida para você caminhar. Sabe do que nós mais vamos precisar nessa vida, irmão? É misericórdia. Eu só estou aqui porque o Senhor Ele foi misericordioso, Ele foi bondoso demais. Ele sentiu através do seu Espírito muitas vezes o que eu estava sentindo. Quando eu não tinha palavras para orar, irmão, só sabia chorar. E Ele pegou e Ele intercedia por mim com gemidos inexprimíveis. Ele intercedia por você nesse momento com gemidos inexprimíveis. Ele chegava lá diante do Pai, Ele se colocava no seu lugar, irmão, intercedendo, buscando por você. Isso é sinônimo de amor e misericórdia, de bondade. Embora tantas vezes nós agimos impulsivamente, tomando decisões erradas, tomados por ira, mas o Senhor, meu irmão, Ele nos pegou por dentro nessa palavra. Eu preciso ter compaixão, eu preciso ter misericórdia, senão eu não posso dizer que eu sou um cristão, senão não tem como, não faz o menor sentido. Eu falo, Jonathan, eu sinto aquilo que você está sentindo, eu choro com você, nós vamos enfrentar, eu vou te ajudar, nós vamos caminhar, você vai sair, você vai conquistar, você vai avançar e viver o melhor de Deus. Se nós não exercemos misericórdia, é o sinônimo de que nós nunca entendemos e experimentamos a misericórdia de Deus. Em Lucas, capítulo 18, verso 9, Jesus Ele contou uma parábola para aqueles que confiavam na sua justiça
própria e desprezavam outras pessoas. E ele falou: olha, 2 homens foram orar no templo, e um deles era fariseu. Fariseu esse que eu disse para você, que era membro de um dos principais ali meios dos líderes judeus, dos principais grupos, um dos líderes dos principais grupos dos judeus. E aí o outro era cobrador de impostos, justamente os 2 que eu estou falando. Um fariseu, outro cobrador de impostos. E olha a oração desses camaradas. O fariseu, em pé, ele fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque eu não sou como as demais pessoas. Estava se sentindo ou não? Estava. Desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza, eu não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Aleluia! Meu irmão, o ato de evangelismo é como um mendigo dizendo para o outro onde encontrar pão. Nós, quando saímos para entregar marmitas, não somos em nada melhores do que aqueles homens que estão ali, pois eles foram gerados no céu e também tomaram a forma aqui na terra, para viver uma vida extraordinária, para viver uma vida sobrenatural, uma vida que Deus projetou para ele também. Só que talvez por decisões, por traumas, por quedas, por concessões, foi caindo. Só que nós não somos em nada melhor do que qualquer pessoa. Eu não posso orar como um fariseu, que conheço muito bem, que prego muito bem, o que vivo muito mal, e não entender aquilo que o Senhor quer, que nós venhamos praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Está na atualidade o evangelho de fariseus, cantado pela Aimee, meu irmão, e é a realidade dos fatos. Dói, está descendo na goela de muitos religiosos, rasgando, pessoas que estão indo para a internet para questionar, para combater, dizendo que ela é militante, porque de fato a religião, quando ela não consegue controlar, irmão, ela começa a bater, ela começa a tentar barrar. Ela quer ter tudo ali sob o controle, principalmente as pessoas, as opiniões. Eu não sei você, mas quantas vezes você foi reprimido, impedido de expressar a sua opinião no ambiente religioso, ambiente de fariseus, porque conhecem a lei, conhecem os estatutos, mas não vivem, não entendeu o que o Senhor quer, misericórdia. E eu não posso ser que me acho melhor, porque estou aqui num púlpito. Isso aqui não quer dizer nada, essa roupa não quer dizer nada, irmão. Na verdade sim, isso aqui muitas vezes propõe que existe um clero e um leigo, mas não, é horizontal, é o reino. Se trata do reino. O púlpito de Jesus nunca foi como um púlpito como esse, uma plataforma como essa, mas sempre foi uma mesa, onde todos sentavam-se, e as suas feridas, as suas fragilidades, meu irmão, eram cobertas. Então o Senhor, Ele tem nos chamado para esse lugar, para entendermos quem Ele é, para termos o seu coração, para exalarmos o seu perfume, para declararmos a sua essência nesses dias. Meu irmão, existem muitas pessoas que não serão transformadas pela fé, mas o amor, ele vai transformar, ele vai mudar, porque ainda que a fé se vai, meu irmão,
O amor, ele tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Leia lá na sua casa 1 Coríntios capítulo 13. E se você quiser ter uma profundidade ainda maior, leia o livro de Henry Drummond, O Dom Supremo. Meu irmão, nós precisamos mergulhar e ter esse entendimento. Eu preciso ser simples, porque o Senhor Jesus, Ele é simples. Você sabe que o Senhor, Ele não chama pessoas ideais. Pessoas ideais são aquelas que têm uma boa oratória, que se vestem bem, que têm um certo poder de influência. Você sabe as pessoas que o Senhor está chamando nesses dias? Os pequenos, para confundir os grandes, irmão. Os fracos, para confundir os fortes. Os que não são, para confundir aqueles que pensam que são. Porque o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade está sendo governada por pessoas que estão com cetro em suas mãos, mas quem tem autoridade são os filhos de Deus, os que têm entendido que o Senhor tem liberado uma unção, uma graça, um poder, a sua presença para ser manifesta nesses dias. O cobrador de impostos, mesmo cometendo coisas, sendo desprezado, sendo rejeitado, falou: Senhor, eu não ouso olhar para cima, eu não sou digno. Você quer chegar num ambiente onde a presença de Deus será palpável, irmão? É quando tiver uma geração com a cara no pó. Pessoas com a cara no pó. Não é naquele que as pessoas saem correndo de um lado para o outro e falando: olha, tem um anjo aqui, irmão, tem um anjo ali, tem um querubim ali, tem uma espada de fogo, tem... Não, irmão. Ali pode, se você se adentrar, se aprofundar nos bastidores, você vai ver tanta coisa que é capaz de roubar a sua fé. Mas agora, num ambiente, pode ter a estrutura que for, não é isso que impressiona Deus. Pode ser um banco de madeira, meu irmão. Você congregou, você sabe o que é um banco de madeira. Pode ser a simplicidade, não pode não ter luz, não ter um instrumento, mas um ambiente onde tem pessoas com a cara no pó, com vestes de saco, dizendo: Senhor, eu não ouso olhar para cima porque eu não sou digno, eu não mereço tanto amor, eu não mereço tanta graça, eu não mereço tanto perdão, eu não mereço, Senhor. Tu conheces todo o mal que está em mim, todo o mal que todo dia quer me dominar, que quer me impulsionar a tomar decisões que não é para eu tomar, para fazer o que não é para eu fazer. Senhor, eu não sou digno, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Bata no peito, eu sou pecador. Nós precisamos adentrar nesse evangelho. Jesus, eu vejo a humanidade de Jesus e eu percebo nas suas pregações que ele nunca mudou o evangelho que ele pregava para satisfazer as pessoas que o escutavam. Pelo contrário, ele sempre transformou as pessoas através desse evangelho, através dessa verdade. E é essa transformação que precisa ocorrer na minha vida, na sua vida, na sua mente. Quantos de nós pensamos: não, é o fulano lá que é ruim, estamos aqui na posição de fariseu, é o fulano que precisa mudar, pastor, é o fulano que precisa mudar. Tem uma certa história de uma mulher que orava bastante pelo seu marido, pela salvação do seu esposo. E aí, ela sempre chegava no final do culto: pastor, ora pelo meu esposo, pela salvação. E trazia foto, e orava, e pedia. E o pastor sempre orando. Ele falou, teve um dia o pastor ele teve uma estratégia. Ele falou assim: irmã, olha só, eu trouxe um galão de 2 litros de água para ela e falou: olha, toda vez que você quiser brigar com seu marido, você vai tomar essa água aqui, essa água consagrada, essa água ungida. Cada vez que você quiser brigar, você vai tomar essa água. E vai, até a ira passar, até a raiva passar. E ela fez isso, irmão. Primeira semana, o lar dela virou um pedacinho do céu. Aí foi tomando, foi mudando, o marido foi chegando em casa, chegava bêbado, não chegava mais.
Chegava, já queria sair, não queria sair mais. Segunda semana, começou a sentar à mesa, comer. E ela lá, toda vez que queria, tomava água. E aí, irmão, resumindo, ela chegou, o pastor falou assim: pastor, está funcionando, glória a Deus, essa água é ungida, mas tem um problema, pastor, ela acabou, e agora, o que eu faço? Ele disse para ela: irmã, não era água, o problema era você. O problema era você, que falava na hora errada, que falava o que não devia, que ao invés de abençoar, amaldiçoava, que ao invés de edificar, desconstruía, destruía. Então muitas vezes nós achamos que o problema está sempre na outra pessoa, mas quantas vezes, irmão, o resultado da vida que nós estamos vivendo hoje foi o resultado de tantas decisões erradas lá atrás, tantas palavras que nunca deveria ter saído da nossa boca, maldições, coisas terríveis. E o Senhor, Ele está te chamando para exercer misericórdia. Para exercer misericórdia. Sabe por quê? Mateus 5,7 diz assim: olha, felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Tiago 2,13, ele vai dizer: olha, não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Irmão, reconheça: eu não sou tão bom quanto as pessoas pensam que eu sou. Eu não oro tanto quanto as pessoas pensam que eu oro. Eu não busco tanto quanto as pessoas pensam que eu busco. Existe um espírito em mim que quer buscar a todo tempo, mas existe um conflito, uma carne que também quer me tirar do lugar do propósito e me levar para um lugar de necessidade. Então entenda bem, irmão, é um conflito que existe dentro de você, são duas naturezas. A natureza nova que nasceu no momento que você desceu as águas do batismo e decidiu: eu tenho uma aliança com o Senhor, eu quero viver uma nova vida, já estou crucificado com Cristo, eu não tenho lugar para voltar. Mas existe um ser que quer ressuscitar todos os dias e quer tomar o governo da tua mente, do teu coração, das tuas emoções, governar tua boca, as suas atitudes e desgraçar as nossas vidas, acabar com todos os planos de Deus, acabar com tudo aquilo que o Senhor Ele está construindo. O Senhor Ele está nos preparando, Ele está forjando o nosso caráter, Ele está nos ajudando a ser como seu Filho, Jesus, a ter a humildade, a ter a mansidão, a ter o domínio próprio, a ter as suas características, a sua natureza, para que o mundo olhe para nós e veja a luz que está nas nossas vidas e creia nele que tem nos chamado. Aleluia, eu não quero fazer parte de um evangelho de fariseus, hipócritas, pessoas que conhecem, mas que não dão uma resposta. Assim como o remédio não cura se eu não colocar, se eu não ingerir, assim é a palavra, não vai trazer transformação se eu não admitir que sou eu. Eu estou lendo o livro A Pior Prisão do Mundo, e entenda, não é física, irmão. Tem muita gente aí, ó, na balada, e está na pior prisão do mundo, num cárcere emocional, aprisionado nas suas emoções, não dorme direito, não come direito, não tem bons relacionamentos, não consegue se firmar em canto nenhum, no trabalho, no casamento, nas amizades. Estão aprisionados, e enquanto, irmão, não houver o reconhecimento, já era. Pessoas que acessam, têm o contato com o vício, meu irmão, tem uma dificuldade maior de sair, porque ele vai usando, consumindo por 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, ele fala: não, eu paro a hora que eu quiser, eu paro a hora que eu quiser, eu paro a hora que eu quiser, e quando se vê, já está escravo, já está aprisionado. Entenda, irmão, o Senhor Ele tem nos chamado para a liberdade, para libertar. Existem muitas pessoas, não são poucas, cativas, aprisionadas.
na lamentação, no trauma, na dor, desesperadas. Por isso que a maior crise desses dias é a ansiedade, é a depressão, é o excesso de ontem, é as bagagens de ontem que vem hoje sufocando tudo aquilo que eu preciso viver. Entenda, irmão, que você precisa tomar decisões hoje para você viver algo novo amanhã. Senão todos os seus amanhã vai ser igual ao que você viveu ontem, no passado, e nada vai mudar. Os resultados serão os mesmos. Eu preciso ser alguém misericordioso, entendendo, cara, eu não sou digno. Eu tenho orado, falei, Senhor, eu só quero cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo, não quero atrapalhar. Eu quero servir os meus irmãos mais velhos. Tem irmãos meus, pastores, amigos, que já estão na caminhada há 30 anos. E estão, irmão, vivendo uma colheita sobrenatural. Sabe, e quando chegamos lá para servir uma igreja com 700, 1000 pessoas, aí eu vou olhando, Senhor, e eu vou celebrando, porque esse é o momento, irmão, de servir algumas pessoas. Fala assim, não é, existe uma estação própria para todos nós, um tempo determinado, para tudo debaixo do céu. E sabe quando eu vou parar de criticar, de falar como aquele fariseu estava falando para o outro? Quando eu começar a investir, meu irmão, quando eu começar a investir, aí você passa de acusador para alguém que vai ser defensor. Aquilo não tinha valor até você começar a investir, porque agora eu estou investindo, né? Estou investindo aqui, vou cuidar da lataria, vou reformar, eu vou fazer, eu já tenho um projeto, entende? Nós todos somos obras inacabadas, todos nós, do obreiro, do servo ao apóstolo, somos todos obras inacabadas. Eu não posso de jeito nenhum falar para aquele que está fazendo uma arte e falar, olha, ele não terminou. Fala assim, não, isso aí é um lixo, isso não presta, isso não serve para nada. Não, irmão, a obra não terminou ainda, está inacabada. Você lembra daquele reality que, eu não sei se você vai lembrar, mas que os jurados estavam vendo a pessoa lá fazer uma arte, fazer um quadro e tal, e ele já olhando de cara meio de lado. O nosso corpo fala, sim ou não, irmão? Sabe os nossos trejeitos, quando pior que odiar é a indiferença. E alguém já olhou com indiferença para você? É ruim, não é? É ruim, aquele olhar de cima para baixo. Quantas vezes as pessoas olharam para mim e tipo, você, pastor? Você é pastor? Eu sei quem me chamou. Que você precisa saber, ter a certeza, a clareza de quem te chamou. Esses jurados estavam lá, já criticando, olhando assim, e de repente, irmão, no final, quando o tempo estava acabando, ela virou o quadro assim e tacou um pó, acho que foi alguma coisa assim, tacou um pó, e aí aquele desenho era um dos jurados que estavam lá, e aí a galera toda se impressionou com aquele quadro, com aquela arte. Uau, agora está acabado. Então, enquanto ainda está ali sendo desenhado, meu irmão, assim sou eu, assim é você. Por isso que eu falo para você, tenha misericórdia do seu irmão, tenha misericórdia. Aqui não é um ajuntamento de pessoas, é a comunhão dos santos. E quem é que nos santifica? Jesus, Ele é o único que pode nos santificar. Jesus é o único que pode nos justificar. Quando nós reconhecemos que somos falhos, que estamos cheirando mal, que estamos ruins demais, que não nos parecemos nada com o que Ele veio nos ensinar, aí Ele vai nos santificando, Ele vai arrancando de nós aquilo que não presta e trocando por aquilo que é bom. Não, irmão, um evangelho que não nos transforma não é evangelho, é entretenimento para satisfazer o ego religioso de alguém. Então nós não caminhamos nessa medida. Todos os dias eu quero ser um marido melhor, um pai melhor, um pastor melhor, um servo melhor, um amigo melhor, um filho melhor.
E como que eu posso fazer isso olhando para aquele que é perfeito? Eu não posso me ancorar naquele que não presta, naquele que está lá caído. Não, mas o fulano não faz, o fulano é ruim. Qual é a sua referência? Aquele que é ruim, aquele que está fazendo errado? Ou Jesus que é perfeito? Eu olho para ele e vejo as medidas que ele andou, as renúncias que ele renunciou, e eu falo: Senhor, eu não tenho feito nada, quem sou eu? Eu preciso aprender a ser manso e humilde, a ter os frutos do Espírito. Eu preciso aprender a ser de fato o Filho de Deus, com o Filho de Deus. À medida que você vai andando, irmão, vai ocorrendo uma transferência. À medida que você vai caminhando, se você vai caminhando com quem fala na gíria, irmão, um mês você vai estar: e aí, tio, não sei o que, mano, e aí? Agora, se você andar um mês com executivos que estão todos os dias em reuniões formais, meu irmão, você vai chegar aqui de terno, gravata, vai chegar aqui e vai falar formalmente. Nós somos definidos pelas pessoas que nós caminhamos, convivemos e através dos livros que lemos. É isso que nos forma. Em Mateus 18, 21, Pedro ele faz uma pergunta interessante para o Senhor. Põe na tela, varão. Diz assim: então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim? Uma pergunta. Aí ele pergunta novamente: 7 vezes? E Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. 23. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Muita grana. E uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. E o homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. E o Senhor teve compaixão dele, ou misericórdia, em algumas traduções, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Meu irmão, existem pessoas que estão doentes nesses dias, e não é por sequelas do Covid, não é por qualquer outro motivo, por qualquer outra bactéria, mas por não conseguir liberar perdão, por não conseguir perdoar. Não perdoa, pastor, foi longe demais. Eu preciso olhar para mim, você precisa olhar para você e ver o quanto você foi perdoado. Aquele homem
que devia... Qual era o tamanho da dívida? 100 milhões de moedas. Ele nos representa. A nossa dívida, meu irmão, era impagável. Jamais teríamos como quitar a nossa dívida, mas Ele nos perdoou. E agora, meu irmão, quantas vezes eu devo perdoar? Meu irmão, quantas vezes for necessário. Isso trata do corpo. Eu não vou amputar. Nós estávamos aqui, trabalhando aqui nesse altar. Meu irmão, tem tanta madeira aqui que você não tem noção. Mesmo assim, ainda tem alguns lugares que está. Mas o Ronaldo, ele trouxe um martelo profissional pesado. A gente aqui pregando, batendo. E por uma distração, coloquei o prego, peguei um martelo firme, aquele pesado, e fui. E foi bem no meu dedo, irmão. Mas eu saí, eu só não chorei, porque eu saí lá para trás, eu falei, meu Deus, o Fábio estava aqui, eu saí assim. Mas não é porque essa mão aqui bateu nesse dedo, que agora eu vou amputar essa mão. Entende? Entende, irmão? Misericórdia. Nós fazemos parte de um mesmo corpo. Igreja é uma família para o Pai, um corpo para o Filho e um templo para o Espírito. E se eu quero ser um servo como Cristo foi, eu preciso aprender a exercer misericórdia, liberar perdão quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Teve dias aqui de pessoas pegou e falou de uma forma que eu não gostei. E eu... Deixa para lá. Vai crescer. Vai aprender. Já teve um irmão que foi na minha casa e ele irado, ele estava quase, acho que estava quase me batendo, ele quase me peitando. Falei, calma, irmão, calma, varão. E aí a ex-esposa dele disse tantas coisas que ele falava de mim e tal. Eu falei, só querendo ajudar. E eu peguei o WhatsApp para escrever, porque, né, a gente quer combater, a gente quer escrever, a gente quer dar uma resposta. Eu peguei, irmão, escrevi, e a Jennifer estava indo tomar banho, ela falou, Flávio, deixa quieto isso aí, deixa para lá. Misericórdia, em outras palavras, tenha misericórdia. E eu, não. Vai que ele aparece lá na igreja de novo, e você não vai ter o que fazer a não ser abraçar e receber ele, exercer misericórdia. E ela foi tomar banho, e eu lá num conflito interno, entre a minha carne e o espírito, eu escrevi novamente, apaguei, e finalmente escrevi e enviei. A Jennifer já saiu e falou, você enviou, né? Falou, apaga isso, porque antes que ele veja, porque, irmão, o que aconteceu? Estava aqui orando um dia, numa quinta-feira, aí o carro do irmão chegou e encostou ali. Graças a Deus eu tinha apagado, sabe? E eu vou exercer misericórdia quantas vezes for necessário, porque eu recebi misericórdia dele. Então, quem é você? O que você tem feito? Você tem entendido que você tem sido perdoado? Você tem entendido que o Senhor, Ele tem tido tanta paciência com você? Que Ele tem tido tanta paciência com você, que tantas vezes você desiste, tantas vezes Ele deixa de ser a nossa prioridade, tantas vezes a gente se dedica a outras coisas e não a Ele. Você tem noção do quanto Ele tem demonstrado misericórdia com você, comigo? Meu irmão, que nesses dias nós venhamos liberar misericórdia. Ninguém conhece misericórdia até que precise dela. Nossa língua,
ela precisa ser como um remédio, como uma medicina que cura e não como um veneno que mata. Você concorda? Diga amém. 2 Pedro 1,3 diz assim, olha, Deus com seu poder divino, Ele nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. Deus Ele nos concede tudo o que nós precisamos para demonstrarmos diante dEle a nossa devoção, a nossa adoração, a nossa sinceridade, a nossa busca. E aqui eu fecho, irmão. Coloca para mim, Edivan, Lucas 15, verso 25. Você conhece a história de um filho, de uma ovelha e de uma dracma. E eu estava orando, Senhor, para ter o discernimento. Quando a pessoa é a ovelha, quando são os valores que foram perdidos, simbolizados pela dracma, e quando é o filho pródigo. E nós conhecemos, irmão, a ovelha, ela se perde. Então o pastor, ele deixa as 99 no deserto e vai buscar a ovelha que se perdeu e traz de volta. Isso é uma ovelha. Mas hoje nós estamos vivendo no meio de tantos bodes e por isso eu estava pedindo discernimento. Ovelha, ouve a voz do pastor e volta. O bode não, só vai se for empurrado e vai empacando, ou quando a gente vem com um atrativo. E o filho pródigo, o filho perdido, pulei, a dracma, são os valores que são perdidos dentro de casa. Muitas vezes, existem tantas pessoas dentro da igreja que perdeu a alegria, que perdeu a alegria da salvação, que perdeu a fé, que perdeu a esperança, que perdeu tantos valores, que precisam ser recuperados urgente. Precisa ter uma faxina para recuperar. Essa faxina é só o Espírito Santo, quando nós demos o acesso. E o filho pródigo, ele pede a sua parte da herança ao pai. Resumindo, ele estava dizendo, pai, quero que você morra, porque ninguém pede herança em vida. E ele vai e comete uma série de decisões erradas. Ele vai trabalhar num lugar cuidando de porcos e ele desejou comer a comida dos porcos. Só que ele se lembrou que os servos do seu pai, eles tinham muita fartura. Ele falou, olha, eu estou aqui passando necessidade enquanto os servos do meu pai, eles têm fartura. Então ele caiu em si, ele falou, olha, vou voltar para casa, vou pedir perdão. Falar assim, pai, pequei contra o céu e contra ti. Sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus servos. E aí o pai, meu irmão, pai é pai. Aleluia. Ele logo quando vê o filho voltando para casa, ele vai e abraça o seu filho, coloca um anel no dedo, coloca uma sandália nos seus pés. Meu irmão, restaurando aquela identidade que havia sido perdida. Só que dentro daquela mesma casa tinha alguém que não sabia o que era misericórdia. E quando eles estavam festejando, o pai pegou um novilho gordo, fez um grande banquete para celebrar. E enquanto isso, o filho mais velho, ele trabalhava no campo. E na volta para casa ele ouviu música e dança. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. E o servo respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. E o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu.
mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Meu irmão, nós que estamos aqui não podemos ser como esse filho mais velho, que não sabe o que é misericórdia, que não sabe qual é o coração do pai. O pai, ele não quer que você se perca. O pai, ele não quer que o drogado lá fora se perca, que aquele que tomou uma decisão errada se perca. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento através do conhecimento da verdade. Então, que o nosso coração seja o coração do pai, porque se o coração do filho fosse o mesmo coração do pai, ele estava lá correndo para celebrar, para participar daquela festa, abraçar o irmão. Ele estava perdido dentro de casa. E assim, meu irmão, existem muitos cristãos que estão perdidos dentro do templo, perderam o pai dentro do templo. Existem outras religiões aí que batem tambor para se vingar de pessoas, para amaldiçoar pessoas, para desgraçar a vida das pessoas, para desejando que outras pessoas morram. O evangelho não tem essa proposta, irmão. Se você quer entrar para esse exército, esse é o exército da salvação, da vida, da esperança, do amor, da graça, da liberdade. Esse é o exército do qual nós fazemos parte. Não é para prejudicar ninguém, mas para levantar. Não é para apontar ninguém, mas para trazer de volta. Não é para se sentir melhor do que ninguém, mas para abraçar aqueles que estão voltando, aqueles que se perderam, aqueles que tomaram decisões erradas. Enfim, cada pessoa vai colher exatamente aquilo que semeia. Não cabe a mim ser um juiz, mas, irmão, que nós venhamos entender o que o Senhor, Ele quer. Ele já disse para o seu povo que pratique a justiça, que ame a misericórdia e que ande humildemente com Deus. Que nós não sejamos como esse irmão mais velho, em nome de Jesus. Que nós estejamos prontos para receber todo tipo de pessoas. Meu irmão, vai vir pessoas que vão cheirar bem, pessoas que vão cheirar mal. Vão vir pessoas que precisam de um abraço, que precisam de ouvir uma palavra que vai sair da sua boca, que precisam receber uma oração que você vai fazer por ele ou por ela, e que você esteja disposto a fazer uma grande festa, a celebrar, porque que este filho estava perdido e foi achado, estava morto e voltou a viver. Os céus entram em festa por um pecador que se arrepende, irmão, por um único pecador que se arrepende. Então chegou o tempo de nós também participarmos desta grande festa. Por isso que quando eu vou lá para a igreja dos meus amigos, eu vejo pessoas se convertendo, pessoas se batizando, eu vou celebrar, é o reino de Deus avançando, e nós também avançaremos aqui como corpo, irmão, porque nós não estamos aqui para promover uma placa, um CNPJ, existe uma causa que nos move, é a causa de Cristo, a salvação que precisa chegar para todos aqueles que crerem, e vão ser batizados e serem salvos para a glória de Deus, amém? Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus.